CoachCast no ar, mais um episódio para vocês, com o apoio da Camisaria Fascínios e de Marketing Up. A Camisaria Fascínios está há mais de 35 anos no mercado e nos veste de forma muito elegante. E para você que quiser comprar uma camisa na Camisaria Fascínios, entra aí no site www.camisariafascínios.com.br, utilize lá o cupom CoachCast e você vai ter 15% de descontos. A nossa convidada de hoje também, que daqui a pouco vocês vão conhecer, ela vai vestir uma camisa Fascínios também, em breve deve estar chegando para ela lá. E Marketing Up, automação de marketing, do meu amigo Sérgio Rangel, que ajuda a gente aqui no CoachCast, e toda segunda-feira você recebe lá na sua caixa postal, no seu e-mail, um novo episódio que saiu. E eu tenho a honra de receber aqui, antes de mais nada, eu quero agradecer também, esqueci disso, olha só que coisa, quero agradecer a Bruna de Andrade, que nos conectou para que estejamos hoje aqui. Ediana Grassi. Quem é a Ediana? Tudo bem, Sérgio? Tudo jóia. Pelo convite, gratidão à Bruna também, né? Ela é um ser humano extraordinário, né? Ela é. Sim, eu falo que foi muito além de mentorada, hoje nós somos amigas. É uma inspiração. Então, Ediana Grassi é uma pisciana bem sonhadora, que as pessoas diziam, coloca os pés no chão, guriazinha, para de sonhar. E eu não entendia por que as pessoas diziam que eu não podia viver aquilo que eu desejava viver. E isso me incomodava muito, mas eu continuava sonhando. Então, assim, eu sou muito sonhadora, eu aprendi a amar a vida. Então, eu amo viver, sou alegre, gosto de água, eu sou muito amor, eu acredito no ser humano, eu acredito que tu pode se reinventar, sou muito criativa e a espiritualidade, ela é meu guia. Então, assim, eu brinco que eu tenho uma conversa assim, ó, com Deus todos os dias, né? Tem uma divindade muito grande que habita em mim e que hoje me dá força para fazer tudo o que eu faço. Então, eu gosto de dizer assim que eu sou uma mulher hoje muito realizada, estou nos meus 43 anos, e que a psicologia, ela foi a minha formação, mas eu digo que eu nasci para trabalhar com pessoas. E primeiro eu precisei buscar psicologia para me entender. Eu acreditava que era para me entender, porque não era para entender as pessoas, era para me entender. E depois eu entendi que mesmo assim eu não estava me entendendo. Então eu tive que buscar terapia, mentoria, coaching, eu já fiz um pouco de tudo para entender realmente quem era essa Ediana, né? Que eu não era um cargo, como eu fui treinada para ser. Então, eu fui gerente de recursos humanos durante muitos anos, eu fiz uma carreira muito bacana na área de desenvolvimento humano. E quando eu cheguei na gerência de RH, eu simplesmente surtei. Tive uma crise existencial e disse, mas essa não é a Ediana. E eu tive que buscar tudo isso que eu estou te contando que eu sou. Uhum. Então, hoje eu sou essa pessoa sonhadora, sou psicóloga, tenho diversas formações, sou coach também, gosto muito da psicologia positiva, TCC, então, assim, sou mentora de vida e de carreira, e eu atuo há 20 anos com desenvolvimento pessoal e profissional. Muito bem, olha só, um vasto currículo. Quando eu estava lendo aqui, né, o formulário que eu mando para os meus convidados e para as minhas convidadas, eu vi aí que tínhamos mais uma coisa em comum também, além da Bruna, né, que é nossa amiga hoje, e foi sua mentorada, minha entrevistada aqui, eu estou trocando muita ideia com ela está indicando pessoas maravilhosas, ela falou, eu tenho que te indicar a Diana, porque ela é maravilhosa. Eu falei, então indica. Até eu vi sua foto lá, eu falei, mas ela é séria demais, né? Aí eu vi, não, uma pessoa super descontraída, e temos o sangue gaúcho correndo nas veias também. Sim. Lá de cidades quase vizinhas, né? Eu sou de Passo Fundo, ela é de Frederico, me contou aqui, que legal isso, muito bom. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo sensacional. Agora, começando do comecinho, psicologia, ela foi, você falou um pouquinho ainda que você queria se conhecer, mas foi tua primeira escolha? Não, tu acredita que era direito? Porque eu escutava dos meus pais. Direito é uma boa carreira e você tem que fazer um concurso público para ter estabilidade. E quando eu comecei a olhar e ver o que eu ia ter que estudar, eu falei, tá, mas eu não gosto disso. Então, eu vou fazer algo que eu goste, e aí eu olhei para a psicologia. E depois que eu entrei, eu pensei em desistir no terceiro semestre, até o terceiro semestre eu estava odiando, pensei em desistir, e daí, quando chegou no terceiro semestre, que eu comecei a me abrir um pouco mais, eu falei, não, é isso aqui mesmo.
E então, assim, eu sempre amei escutar, ajudar, sabe? Sempre me coloquei nesse lugar de empatia, ajudava até demais. Me ajudava menos e ajudava mais os outros. Então, a psicologia, eu digo que, assim, ó, eu nasci para isso, sabe? É algo que hoje, se tu me perguntasse, tu escolheria de novo? Sim, novamente, faria a mesma coisa. Que legal, que coisa boa. E me chamou a atenção uma coisa, você fez o inverso que algumas pessoas fazem, né? Tem pessoas que estão no RH das empresas e depois elas viram psicólogas, mas continuam no RH. Você fez algumas, virou psicóloga, foi para o RH e viu que não era a tua praia. Uhum. Quando é que você teve essa virada de chave, assim? Mas é que foi tudo muito estratégico, tá? Como eu venho de uma família humilde, eu tive que me virar na vida. Então, quando eu comecei a fazer psicologia, o meu desejo era ir para o RH para aprender sobre negócios. Então, eu pensei, se eu for abrir uma clínica, né, ou clinicar, eu não vou ter condições de me bancar. Eu não tenho como meu pai ou minha mãe me ajudarem nisso. Já estão me ajudando a fazer a faculdade, né? Então, eu vou entrar dentro de uma empresa, vou aprender sobre pessoas, vou aprender sobre negócios, vou aprender sobre carreira. E quando eu tiver lá meus 50 anos, eu vou fazer a minha transição e eu vou clinicar. Estou com 43 e eu comecei, fiz a minha transição de carreira com 34 e hoje eu vivo o sonho que eu viveria nos 50. Então, hoje eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano que eu usei de toda a minha trajetória, tudo que eu aprendi lá e comecei a praticar aqui dentro do nosso negócio. Ai, que legal. Mas você clinica ainda? Eu trabalho, é que assim, ó, Sérgio, quando eu falo em mentoria, e eu tenho a formação de psicóloga, não tem como não olhar para o ser humano, sabe? E com profundidade. Então, as minhas mentorias, elas sempre são com um olhar extremamente terapêutico. Eu digo que tudo para mim é o ser humano, e do ser humano é a carreira, do ser humano é as relações. Então, tem que olhar para esse ser humano, né? Então, eu hoje não trabalho com a terapia, mas os meus processos são extremamente terapêuticos. Ai, que legal. E eu atendo muito como coach, né, e não sou psicólogo, não tenho formação, e tampouco quando começam com isso, chamar de doutor, pode parar, porque eu não sou doutor, não tenho habilidade técnica para isso, mas de fato uma coisa eu faço, que é entender o ser humano, né, e procurar entender cada vez mais com profundidade. E eu super concordo contigo. Quem gosta, se apaixona por isso, não adianta. Tu entende que tu aprende muito sobre eles, mas tu aprende muito sobre ti também. É verdade. E sabe, tem uma série, eu não sei se você já assistiu, Criminal Minds, Não, tá na Disney, não É uma assisti. série longa. Acho que começou em 2005, vai até 2022. Eu estou na 9ª temporada e são 20 episódios, 20 e poucos episódios. Só que é uma unidade, eu fui pesquisar até se tinha essa unidade mesmo do FBI. É uma unidade do FBI que trabalha com comportamento. Então, tem lá doutores, tem psicólogos, e eles todos eles avaliam o comportamento das pessoas. Então, e eu fico fascinado nisso, né? Porque através, eles avaliam assim, uma cena do crime, avaliam a casa de quem foi da vítima, e baseado nisso eles conseguem traçar um perfil. Eu amo isso. Então é fantástico, e eu fico percebendo aquilo, e aí você vê como nós, seres humanos, deixamos rastros, né? O Muito tempo todo, e a gente tem que perceber isso. Muito bom, mesmo. que legal. E você transformou algumas dificuldades em oportunidades. Qual foi a maior dificuldade que você teve na tua vida e que oportunidade te trouxe? A minha maior dificuldade foi, eu acho que foi a minha maior dor, né? Que foi a morte da minha mãe. Minha mãe se suicidou dentro da minha casa quando eu tinha 24 anos e fui eu que encontrei. Então, eu digo que foi um despertar na marra, sabe? Quando tu recebe aquilo, eu briguei muito com Deus, eu dizia que Deus é esse que permitiu que a minha mãe fizesse isso. E eu não entendia naquele momento, naquela época, né? Mas depois eu fui entendendo que aqueles eram os meus desafios, os meus propósitos, né? Eu brinco de fazer do limão uma grande limonada. Aquilo me chacoalhou tanto, me mexeu tanto, porque eu tive ansiedade, pânico, eu tive pensamentos suicidas, e eu pensava, o que eu vou continuar vivendo, né? E teve um momento da minha vida que é um marco, Sérgio, esse é um livro ainda que eu comecei a escrever, eu parei, eu vou terminar ele. É um Quando marco. terminar, então, por favor, me avisa e venha de novo aqui contar sobre o livro. Com certeza, vai ser um prazer. É um marco, porque eu falava assim, eu só preciso ficar de bem comigo mesmo, e ninguém entendia o que era de bem comigo mesmo. As pessoas falavam, mas tu tem tudo, tu é gerente de recursos humanos, tu é isso, né? Olha as tuas formações, porque
me enxergavam, mas não sabiam o que eu vivia internamente, as minhas emoções, né? E eu estava saindo da PUC, porque foi um desafio bem grande quando eu tentei fazer minha transição, foi me negado, eu não consegui fazer a transferência de Frederico Westphalen para Porto Alegre, eu tive que iniciar no primeiro semestre, eu estava no 7º. Então, tudo, Sérgio, era muito difícil naquela época para mim. E a minha mentalidade era uma mentalidade muito rígida, né? De vítima. Então, para mim, assim, ó, tudo era um horror. E brigando com Deus. E eu saí esse dia da PUC chorando, brava, porque eu não estava conseguindo meus aproveitamentos, eu não tinha dinheiro para continuar fazendo desde o primeiro semestre. Eu falava, gente, eu não posso pagar de novo, eu não tenho como. E eu parei, sentei lá no ponto de táxi, eu nunca vou esquecer, eu sentei na calçada e eu baixei a cabeça e eu desandei. Eu lembro que eu olhava para os lados, as pessoas estavam me olhando, mas eu não consigo lembrar se elas falavam comigo ou não. Eu só lembro que eu falava assim, por que Deus? Por que tudo isso comigo? Porque minha família é pobre, minha mãe tirou a vida, porque eu tenho um emprego que me paga mal, e ali eu comecei, só coisa ruim, ruim, ruim. A minha vida era essa tragédia, né? E eu lembro que eu olhei para o céu e eu falei, é isso que tu quer comigo? Então me manda se é isso que tu quer comigo. Eu nunca mais esqueci, eu me arrepiar de contar, sabe? Se é isso que tu quer comigo, então tu me manda, que eu vou te mostrar que eu vou transformar isso eu falei assim, num grande, eu não sei se eu falei numa grande meta, objetivo, propósito, hoje eu uso, né? E eu fui para casa, eu entrei no ônibus e cheguei em casa chorando, meu marido me olhou, que na época era meu namorado, Uhum. eu falei para ele, a partir de hoje, eu nunca mais vou reclamar da vida. E ele ficou me olhando e deu risada. E daí, porque eu reclamava o tempo todo, né? Então, não quer dizer que eu parei de reclamar, quer dizer que eu peguei a reclamação e eu comecei a botar um propósito, porque eu repeti para mim assim, a minha mãe sentiu tanta dor que ela teve que tirar a vida, mas eu estou escolhendo viver. E eu vivo por mim e por ela a partir de agora. Então, foi um marco na minha vida que eu falei, tudo que eu for fazer vai ser o propósito de mostrar para minha irmã e para o meu pai que sim é possível mudar de vida, que sim é possível crescer e que isso vai ser um grande propósito. E vou agradecer todas as vezes que eu estiver reclamando por estar consciente que eu tenho vida, que eu estou viva. E para alguns estudiosos, aí, né, reclamar é clamar duas vezes, né? Ou seja, você está pedindo para que aquela coisa ruim continue, né? Exatamente. Exatamente. Eu falo que é a lei da atração, né? É. Por que as coisas não dão certo? Sim, porque tu está pedindo mais e mais do que é ruim. É verdade, olha que interessante, eu tenho certeza que isso vai inspirar muita gente, porque às vezes as pessoas se olham, se colocam num espaço, né, se colocam no altar da vítima, né, então assim, eu sou vítima do mundo, o lugar que eu estou não é bom, o emprego que eu estou não é bom, a pessoa que eu estou não é boa, nada é bom, minha casa não é boa, só que assim, ok, você fez tudo isso aí do seu suco, né, você pegou e transformou todos esses não são bons, e eu vou fazer alguma coisa com isso. Exatamente. E sabe que todas as vezes que eu tenho algum desafio, a gente sempre tem desafios na vida, a gente vai crescer e vai ter desafios, né? E eu tenho medo e eu penso, ai, será que eu vou conseguir? Né? Porque aquela velha pergunta, ou tu não te sente bom o suficiente porque tu te compara, ou tu, será que eu vou conseguir? Eu paro para mim e digo, dona Ediana, olha para trás, para tua trajetória, veja tudo que tu conquistou e me responda, tu não vai conseguir? Então, eu mesmo já me trabalho, já fazendo, volta para o teu eixo. Sensacional. E sabe que esse é um exercício que eu faço muito com alguns coaches, né, que é quando vem com essa conversa de, eu não sei se eu tenho capacidade. Então tá, então faça uma lista de todas as suas conquistas. Isso. Desde quando? Se quiser, desde o dia que nasceu. Isso. Se você achar que nascer é uma conquista, coloca lá, nasci. Isso. E aí eu mando um vídeo, não sei se você já ouviu falar numa tal de Mel Robbins, ela escreveu um livro, O Poder dos 5 Segundos, aí eu mando um TED dela para a galera, que ela tem isso, como deixar de se ferrar. E ela vai falando essas coisas, fala que para você nascer, parece que fizeram um cálculo, eu tentei procurar esse cálculo, não sei de onde ela tirou, mas é uma chance em 400 trilhões de você não nascer. Uhum. Pelo monte de situações que tem. Então, assim, gente, se você nasceu, já é uma conquista, viu? Exato. Eu falo, nossa, se tu tá nessa terra é porque tu não caiu de paraquedas. Deus te deu uma vida e tá dizendo, vai viver teus propósitos. Só que as pessoas pensam que vai ser uma linha reta e que vai ser tudo perfeito. Eu digo, gente, tem desafios. Hoje mesmo nós falávamos no grupo das mentoradas,
Porque é muito difícil. Eu falei para elas, vamos trabalhar com a palavra desafio a partir de agora. Vamos parar de encontrar dificuldades e vamos olhar para essas dificuldades e falar, a partir de agora esse é meu desafio, né? A mente, quando começa a escutar isso, tu tá mandando comando para o cérebro. Mandando comando para o cérebro, tu já tá reprogramando diariamente. Então, pare de lutar contra você, comece a lutar a teu favor, né? É verdade, é verdade. Olha só, você já está dando aulas aqui, hein? Para todo mundo que nos ouve ou nos assiste. Sensacional, é isso. É como a gente conversa com a gente, né? Isso. Tirar os Cs e botar quandos. Exato. Tirar o difícil e colocar desafios, e entre outras coisas que a gente fica falando pra gente, né? Porque o nosso vocabulário, né, é o nosso guia, a nossa bússola. Então, assim, se vem um pensamento que diz que tu não consegue ou que tá difícil, questiona ele. Será que é verdade isso mesmo? Será que eu não consigo? Né, eu escuto muito das mulheres, principalmente das minhas mentoradas, isso. Vou me colocar junto, porque também acontece comigo. As pessoas pensam, tá 20 anos trabalhando com isso, 20 anos se desenvolvendo. Não importa, tu vai passar pelas mesmas coisas. Lógico. Com as ferramentas, né, Sérgio? Tu sabe como aplicar a partir de agora. É isso, sem dúvida alguma. Mas eu faço terapia também, tá? Então, assim, ótimo. Tô sempre buscando me desenvolver, porque tu sabe como é que é trabalhar com pessoas, não significa que tu não vá olhar para ti e dizer assim, tá, mas para que eu possa trabalhar cada vez melhor com as pessoas, eu tenho que me servir também. Tenho que cuidar desse templo sagrado que é a minha casinha, né? É verdade. Olha que legal que você falou, hein? E voltando um pouquinho para esse negócio do não posso, existe eu posso chamá-lo de maluco, né? Porque ele é realmente doido, o tal do Elon Musk. Recentemente eu li o livro dele, a biografia, que eu super recomendo. Tem gente que odeia ele, tem gente que ama. Eu nem amo nem odeio. Eu acho que tem coisas brilhantes e tem coisas que eu desaprovo totalmente. Uma delas é essa, porque ele não gosta de receber nãos. Então tem uma passagem do livro assim, que vem um engenheiro lá do MIT, formações, não sei o que, aquelas pessoas inteligentíssimas, e falam não para ele, quando ele fala que é possível. E o cara fala não. Ele falou, tá bom, demite esse menino aí. Pronto. 2 semanas, eu acho, de casa, o cara ficou olhando para ele assim, demite. E tem uma pessoa que trabalha com ele, e isso tudo eu quis trazer, né, até para você continuar vendo na tua ótica, que tem uma mulher que trabalha com ele há mais de 20 anos, que entendeu a cabeça dele, como funciona. Ele não quer que você diga que não dá já de primeiro. Pelo menos ele diga assim, vou tentar. Exato. É isso. Encontre soluções. Né? Eu sempre digo assim, quando eu desenvolvo lideranças, né? Porque eu desenvolvo muitas lideranças, então eu falo, quando tu chegar para conversar com alguém, que tu for apresentar algo, leve 3 possibilidades. Se você não souber, você vai dizer, eu vou pensar, eu vou analisar. Agora, se tu já diz, não vai dar, tu não está colocando um empecilho. Aquela pessoa já recebeu aquela informação de ti, já te rotulou, e sabe que não vai gostar muito de estar conversando contigo, porque você é uma pessoa que não vai contribuir da forma que ela gostaria. Né? Então, tem que tomar cuidado quando você vai conversar com outra pessoa, seja teu chefe, pode ser até tua esposa, né? Sim. Então, não faça. Não, vamos pensar, vamos buscar, vamos ver de que forma nós podemos chegar num objetivo, né? É mais fácil. E eu acho que tanto a terapia aí, você que pode falar assim, quais são os tipos, né, que caminham nessa linha, eu acho que a terapia positiva trabalha nessa questão das opções, né? Muito. Tem algumas não, né? Tem outras linhas. Cada linha tem a sua especificidade, e o coaching, a PNL, a mentoria também faz muito isso, né? Exato. Sérgio, sabe que, assim, uma vez eu participava, às vezes eu participo, agora faz tempo que eu não vou, mas de vez em quando eu participo do SBT, da Tarde é Nossa, lá em Floripa, tá? Que legal. Lá em Florianópolis, com a dona Maricotinha. E eles falam muito sobre isso, sabe? Então, deixa eu pegar o fio da meada de novo, me ajuda, volta na... No SBT, você falou que participa lá de vez em quando, e a gente está falando de possibilidades. Lá, e eles me perguntaram, tinha uma disputa entre coaching e psicologia. O que tu acha melhor, Ediana? O coaching ou a psicologia? Cara, não existe melhor nem pior. Existe o teu momento para aquilo que você vai fazer. E agora eu vou te falar como psicóloga aquilo que eu enxergo. Eu vejo muitos psicólogos numa guerra com os coaches. Eu não entrei nessa guerra. Eu procurei fazer o coaching. E eu, quando fiz o coaching, eu fiz tanto o coaching americano, né? Então, eu entendi sobre negócios, e eu fiz o outro coaching que era mais comportamental sistêmico. Aquilo tudo, com aquelas ferramentas, foram maravilhosas para mim. E eu uso dentro dos meus processos. Então, o coaching, para mim, ele é sensacional. Então, a
o que estava sendo trabalhado lá naquele dia era a banalização do coaching. Eu falei assim, existe a banalização do coaching, existe a banalização das constelações, existe a banalização do direito, de tudo, porque todas as profissões são demais. Então, eu falo assim, se você souber usar as ferramentas do coaching, eu amo a psicologia positiva, o meu TCC, eu apresentei no primeiro congresso brasileiro de psicologia positiva, e foi o TCC que eu fiz na URGS. Então, a minha professora que me introduziu à psicologia positiva. Então, as pessoas falam, essa coisa de só positividade tóxica, não tem nada a ver com isso. Fala de virtudes, fala de desenvolvimento, foi aonde virou a minha chave, e eu falei, opa, eu tenho que fazer minha transição de carreira, eu estou no lugar errado, né? Então, o que eu quero dizer eu comecei a aliar as técnicas, e eu nunca vou trabalhar assim, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, eu sou psicóloga isso. Não, eu sou psicóloga, eu trabalho com mentorias e eu uso também as ferramentas do coach, da constelação, eu trabalho com isso. O que eu for sentindo, Sérgio, é o que eu vou aplicar em ti. Então, por que eu vou brigar com o mundo lá fora se eu posso usar tudo a meu favor, entende? Que legal. E olha que riqueza isso para quem está aqui nos acompanhando, porque você não precisa ter uma opção só. Você pode usar um arsenal. E eu sempre, em relação a essa briga aí, né, eu te falei que minha esposa é psicóloga, é psicanalista, torci o nariz um pouco, 10 anos já que eu estou nessa área, ela sempre fazia meio assim. Eu falei, mas eu sempre disse, conheça, porque de fato assim são coisas distintas, e eu indico muito para muitos coaches, façam terapia. Escolha aí o modelo de terapia que você quer, vai fazer psicanálise, TCC, psicoterapia, seja lá o que for. Faça junto. Mas não é muito... Não, são duas coisas diferentes. São dois tipos de autoconhecimento. Exato. Não é uma coisa só. Não é assim, eu é isso ou aquilo. Exato. E eu tive bastante dificuldade de encontrar profissionais desta forma, porque geralmente os profissionais vão falar, eu trabalho com TCC, eu trabalho com psicanálise, eu trabalho com isso. E aí eles só trabalham com aquilo. Tá, ok, especialidade eu entendo. Mas eu fui surfando aonde bom, hoje eu vou fazer com essa terapeuta. Eu fiz alguns meses com uma terapeuta que trabalhava com fenomenologia. Depois eu fiz com outra terapeuta que trabalhava com TCC. E eu fui indo. E hoje eu me encontrei, porque, olha só, eu estou fazendo terapia com uma psicóloga que ela trabalha com terapia e coach sistêmico. Que legal. Por quê? Porque ela consegue me enxergar além das técnicas, a gente vai sentindo que está trabalhando, e foi a primeira pessoa que eu falei, opa, achei alguém parecida comigo, que ela enxerga o que tem por trás, sabe? Já vai trabalhando nas minhas curas e limpeza de traumas, tudo que eu gosto, mas não deixa de saber, porque é isso que eu gosto, tá, Sérgio? As minhas mentoradas, quando chegam aqui, eu digo, vocês vão entender o que acontece, vocês vão sentir, vão se ressignificar, só que vocês têm que ter um caminho para saber o que fazer a partir de agora. Não é, daqui a pouco volta e começa a falar a mesma coisa. Não. Vamos olhar o que está acontecendo e vamos estrategicamente montar um passo a passo para aplicação. O que, como e quando. Por quê? Porque daí a pessoa não fica dependente de ti. Ela vai ter independência e liberdade. E eu trabalho muito, tanto com os nossos clientes de projetos de casais que nós temos, quanto projetos, né, de mentorias, mulheres. Eu trabalho com alguns homens e os homens vêm das minhas mentoradas, de suas esposas. E então a gente sempre trabalha dessa forma, sabe? Tá, estrategicamente, vamos montar estratégias pessoais, vamos montar estratégias profissionais e vamos trabalhar no que tem por trás também. Então foi uma maneira que eu fui entendendo de vamos parar de olhar para fora, para a guerra, para a briga aí, para o caos. Vamos fazer de uma forma que tu te sinta à vontade e que os teus clientes gostem. E dá muito certo. Que legal. Que sensacional. Olha, ótimo. Então, eu traduzo isso como um negócio assim, coloque a responsabilidade da sua vida no seu colo. Exato. Não coloque no mundo exterior também, né? Claro que tem questões do mundo exterior, mas assim, principalmente a gente, até às vezes, como a gente encara as coisas. Exato, tu sabe que esses dias, olha só como é incrível. Eu fui fazer a unha, e eu vou fazer a unha uma vez por mês, porque eu não gosto de ficar muito tempo no salão. Então eu vou uma vez por mês, faço o que tem que fazer, fico lá 4 horas, depois eu volto. E eu escutei ela falando para mim, porque tá em crise, o mercado tá em crise, isso e aquilo. E eu disse para ela assim, eu vou te falar uma coisa. Desde que eu me conheço por gente, eu escuto que o mercado tá em crise. Quando eu decidi fazer minha transição de carreira, meus colegas, gerentes de recursos humanos, diretores, minhas colegas que eram consultoras, donas de consultorias de RH,
todas me chamaram de louca e me disseram, não faça a transição de carreira, porque o mundo está em crise, Ediana, o mercado está em crise. E eu lembro que aquilo me estremecia e eu saía de lá, Sérgio, e eu falava, Ediana, essa é a percepção de vida delas, não entre na crise dos outros. E eu falei a mesma coisa para ela. Para de entrar na crise dos outros. Se o mercado está assim, o que você pode fazer pelo teu negócio para se reinventar? Eu disse, eu também estremeço. Às vezes eu tenho vontade de jogar tudo pro alto e falar, chega, eu vou trabalhar para outro que me cansei. Aí eu volto pro meu centro, pro meu eixo, respiro e digo, para, dona Ediana, tu sabe que esse é teu propósito e tu ama isso. Então encontre soluções, sabe? Resiliência, inteligência emocional, maturidade emocional. Dela ficou me olhando, então agora ela não fala mais essas coisas para mim, porque... Nossa, você falou algo incrível aí. Eu também, né, entre as minhas atividades, aí uma delas que eu gosto muito é treinar vendedores, acompanhar o pessoal de vendas, e o pessoal de vendas tem crenças assim, horrendas sobre o mercado está ruim. Aí eu pergunto para eles assim, eu faço uma provocação, se é consultoria e treinamento, eu faço uma provocação. Tá bom, qual é o ruim do mercado? Quanto deixou de vender? Uhum. Aí as pessoas param para pensar. Ah, não sei. Não, mas pega um percentual. Eu vendi 30% menos, né? Ah, 30% menos. E os outros 70% que compraram? Por que você está focando nos 30%? Uhum, Então é isso, porque eu estou focando naquilo que eu não tenho, mas eu tenho que olhar para aquilo que tenho como oportunidade. O que preciso melhorar o meu produto, o meu serviço? Como eu diferencio? Sabe que o meu marido disse que eu dou uma pirada de 6 em 6 meses, ele fala. Porque eu estou sempre buscando ali o que eu posso melhorar, e daí eu dou umas pifadas, eu volto, só que eu volto muito mais criativa, né? Legal, que legal. Então eu estou sempre lapidando de que forma. Pensa que o método que eu montei, ele foi um método de quando eu fiz minha transição de carreira, porque eu queria ficar de bem comigo mesma e ninguém entendia. Quando eu consegui alinhar os meus pilares de vida, eu consegui criar uma vida com estilo de vida, né? Onde eu desejava, que era, para te entender assim, eu desejava abrir o meu próprio negócio e poder ter a liberdade dos meus horários, trabalhar dentro do meu próprio escritório, dentro da minha casa. Então, o meu marido dizia, Diana, tu vive no mundo de Bob, tá louca, né? Tu é gerente de recursos humanos, olha a nossa profissão aqui em Porto Alegre e tal. E eu falava, não, eu não quero mais viver nesse teu mundo, amor. Eu quero mudar. E eu trabalhei, Sérgio, de manhã e de tarde como gerente de RH e de noite eu atendia já como mentora. E então eu trabalhei um ano inteiro desse jeito, que eu mal via meu marido. Só que eu queria ter certeza que eu ia conseguir fazer isso. Quando nós mudamos para o Rio de Janeiro, que foi uma proposta que ele recebeu, eu encerrei a carreira de RH e fomos para o Rio de Janeiro. Só que o meu sonho antes de chegar no Rio de Janeiro era assim, eu vou morar na praia, de frente para o mar, com cortinas esvoaçantes. Todas as manhãs eu vou acordar, eu vou abrir minha sacada com as minhas cortinas esvoaçantes. Estou te falando exatamente o que eu pensava, tá? Todo mundo já conhece essa história que me conhece. Eu vou tomar meu café da manhã, eu vou meditar, conversar com Deus. Depois eu vou caminhar ou correr na praia, vou tomar um banho de mar, vou voltar a atender. Entre os meus atendimentos de tarde, vou voltar a tomar um banho de mar. Eu fazia exatamente isso. Se eu tivesse 1 hora, eu ia lá 40 minutos, tomava um banho de mar, tomava só, voltava a tomar banho para voltar a atender. E eu vivi exatamente isso. Só que foi desafiador, né? No começo eu pensava em voltar, porque o que eu sabia fazer? Ser gerente de recursos humanos. Então, assim, foi um desafio, mas o meu marido sempre me dando muito suporte e às vezes me dando umas puxadas e dizendo, dona Ediana, tu não tá aí onde tu sonhou, por que tu tá pirando, o que tu tá fazendo? E lá, nessa transição para o Rio de Janeiro, eu conheci mulheres empreendedoras. Então, eu entrei em grupos de mulheres empreendedoras. O primeiro grupo que eu participei foi de coaching. Eram mulheres empreendedoras, então era um grupo de coaching. Elas botavam metas e eu sou do resultado. Eu amo ter resultado, né? Fala de vendedor, eu sou uma boa vendedora, né? Eu descobri que esse era um grande talento. E eu comecei a botar metas e começou a dar certo. E aí eu olhava para aquilo e falava, será que eu consigo? Será, né? Bom, eu virei case de sucesso da minha mentora. E naquela época, Sérgio, olha que interessante, ela era coach. E ela não sabia o que era mentor. E eu perguntei para ela um dia, por que você não abre uma mentoria, te torna mentora? E ela me perguntou, o que é mentor? Porque lá na PUC, eu trabalhei como voluntária no escritório de carreiras. E lá naquela época, lá, imagina, 2010, eles já trabalhavam com mentorias. Então, eu fui muito mentorada ao longo da minha carreira. Que legal. Por diversos profissionais. Eu digo assim, Sérgio, eu sou quem eu sou porque eu não caminhei sozinha.
Eu sou quem eu sou, porque eu caminho com, eu digo assim, bons professores, bons amigos, bons mentores durante a minha vida toda. Que legal. E sinto que eu preciso, eu vou buscar alguém que possa me ajudar a crescer mais, né? Porque senão é muito solitário e muito cansativo. E aí, para a gente finalizar aqui, né, que chegamos ao fim, passa muito rápido, né? Muito rápido, né? Olha, outro aprendizado que você trouxe aqui, né? Procure ajuda, sempre. Sempre. Seja de quem for. Exato. De preferência, claro, quando a gente procura ajuda de um especialista, atalha caminhos. Exato. O coaching é para atalhar caminhos, a terapia é para atalhar caminhos, a mentoria é para isso. Exato. Mas às vezes tem algumas pessoas muito sensíveis que também nos ajudam, né? A nos dar aquele insight ou até mesmo nos demitir de um emprego que a gente está infeliz para ir procurar outra coisa. Exato, porque na realidade o que acontece, se a gente parar para pensar, o grande medo das pessoas vem devido às suas emoções. E vem devido a seus padrões mentais, suas crenças. Então, se eu consigo ajudar uma pessoa a mudar a mentalidade dela, a ressignificar a história dela, mudar essas crenças e mostrar para ela o potencial que ela tem, os talentos, as habilidades, as competências, poxa, eu dei vida nova para essa pessoa. Essa pessoa vai, com certeza, atingir patamares de prosperidade, como eu digo, saltos de prosperidade muito maiores, né? É verdade. Que bate-papo incrível. Que bate-papo incrível. Nossa Senhora. Estou pensando aqui que dá para ficar muito mais tempo aqui. Né? Você tem uma energia muito boa e tem muita coisa legal e muitas histórias. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. E, novamente, tem que agradecer a Bruna, que nos conectou, né? Sim. Bruna, queridíssima. Está no episódio anterior aqui a esse. Que vale a pena, que ficou excelente também, né? Ficou, ela também é incrível, né? Eu acho que as pessoas incríveis indicam os incríveis, né? Exato. Eu sempre digo assim, quando as minhas mentoradas falam, nossa, Ed, tu é maravilhosa, eu digo para ela, sabe por que tu me vê assim? Porque tu tem essa maravilha dentro de ti. É isso. Outra luz, que tu só me vê assim porque tu também é, né? É isso mesmo. Então, só para terminarmos, como as pessoas se conectam contigo, como te contratam, como trocam ideias contigo, qual é o teu Instagram, @edianagrace. No meu Instagram tem o link, tem todos os meus serviços, tenho nossas mentorias, grupos, enfim, só entrar lá, me chamar, conversar comigo, que eu estou disponível aqui para contribuir. Olha aí, vamos lá, vamos seguir a Ediana, vamos se conectar com ela, vamos trocar ideias com ela. Super obrigado. Eu que te agradeço, foi um papo maravilhoso, eu ficaria mais e mais também. Com certeza, mas quero ver o livro ainda, depois eu quero que você venha falar do seu livro aqui. Com certeza eu voltarei, vai ser um prazer. Maravilha, então, muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.